o tema da nossa série é Saia da Prisão. A gente quer falar sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Há um ensino precioso para a nossa vida, para a sua vida, para a nossa igreja e para cada um de nós, a partir deste texto, dessa escritura tão poderosa que é esta epístola, essa carta. Tenho certeza de que vai ser bênção para a sua vida, assim como já tem sido bênção na minha vida. Nessa noite eu queria falar, nós vamos pregar toda a carta. Eu quero falar sobre o capítulo 1, dos versículos 1 a 11 de Filipenses. E o tema que eu quero falar com você nessa noite é relacionamentos que libertam. Queria partilhar sobre isso, que é por onde a carta começa, é por onde Paulo começa esse diálogo com a gente e o seu ensinamento. Quero convidar você para orar comigo, para que a gente possa iniciar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por tudo que a gente já experimentou aqui nessa noite. Somos gratos a Ti, Pai. Pedimos que continue a falar conosco por meio deste texto maravilhoso e nos ensinar como é que o Senhor deseja que a gente viva, que a gente possa aplicar isso aqui seriamente na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você sabe que todas as pessoas, de uma forma ou de outra, elas têm problema com o conceito da alegria, não é verdade? Acho que todos nós temos dificuldade de alguma maneira com isso. E eu pergunto assim, olha, o que é a alegria? O que é a alegria? Você já parou para pensar nisso? Será que a alegria é o tipo, eu tenho um relacionamento perfeito, não é? O amor da minha vida, não é? Será que é uma vida financeiramente confortável, né? Eu tenho grana no banco, né? Estou de boa. Será que, por exemplo, é uma vida saudável, né? Eu tenho uma boa saúde, não é? Então eu pratico exercícios físicos, como de maneira saudável, as coisas estão caminhando bem, não tenho nenhuma doença grave, então está tudo certo. Bom, é claro que todas essas coisas são reflexos de felicidade, não há dúvida. Mas o que realmente, e é isso que eu gostaria que a gente refletisse, o que realmente é uma vida de contentamento? A gente hoje vive num tempo marcado por frustração, e a pergunta é, será que é possível ter mais contentamento no tempo que a gente vive? A gente vive num mundo cheio de armadilhas, cheio de confusões. Será que tem como a gente ter mais alegria hoje? No meio dos perigos que a gente enfrenta, será que a gente consegue mesmo, com toda sinceridade, declarar que a verdadeira alegria reside em obedecer à vontade de Deus? Então é sobre isso que essa série vai nos conduzir enquanto a gente estiver refletindo a cada domingo. Observe que existe uma história a partir dela que eu quero começar a falar, que acontece alguns anos depois de Cristo. Então Roma, o grande império, né, uma bela cidade, uma cidade imponente, uma cidade admirável, ela guardava dentro das suas paredes, em confinamento domiciliar, o apóstolo Paulo. Tá certo? Então, quem é Paulo? Gente, Paulo é o homem que plantou igrejas por todo o mundo. Paulo é o pregador que abençoou pessoas em cada lugar que visitou. Paulo é o servo de Deus que está comprometido com a missão de pregar o evangelho, não é? E levar essa paz de Jesus às pessoas. E agora, nesse contexto, Paulo está aprisionado numa casa, talvez suja, fria, algemado a um oficial romano, não é? Que era o costume da época. Paulo estava algemado a um soldado, como se ele fosse um criminoso de alta periculosidade. É como se nos dias de hoje se colocasse uma tornozeleira eletrônica no apóstolo Paulo, por ter cometido o crime de pregar o evangelho. Então, se tinha alguém que tinha todo o direito de se sentir injustiçado e abandonado por Deus, esse era o apóstolo Paulo, sem dúvida alguma. Então, depois de tantas pregações, depois de tantas conversões, de tantas igrejas fundadas, o evangelho espalhado pela Europa, agora ele se encontra confinado, aguardando uma sentença de morte. E aí, a pergunta é, diante disso, o que é que Paulo faz? Bom, diante disso, Paulo escreve uma carta para os irmãos da igreja dessa cidade de Filipos. Essa igreja, inclusive, foi uma igreja fundada por Paulo. E a pergunta é, qual é o conteúdo da carta? Será que Paulo escreve, por exemplo, um pedido de socorro? Caberia bem, né? Será que ele escreve uma defesa para ser apresentada à corte judicial? Tipo um habeas corpus, não é?
Sabe que o habeas corpus pode ser escrito até à mão numa folha de pão, né? E você manda lá e ele deve ser apreciado. Um livro de lamentações do Novo Testamento dava bem certo também, não é? Mas não é nada disso que Paulo escreve. Paulo está escrevendo ali um tratado sobre a alegria e o contentamento em Cristo, apesar das correntes que o prendiam. Essa é a carta de Filipenses, é isso que Paulo escreve. Então, por meio dessa carta, a gente aprende com Paulo que os problemas que acontecem na nossa vida, eles servem para amadurecer o nosso caráter e nos forjar para os novos desafios que virão sobre a nossa vida. Agora, assim como Paulo, que se encontrava prisioneiro em Roma, mas ele era um homem livre, porque ele sabia que o seu sofrimento momentâneo tinha um propósito, nós hoje também somos desafiados a experimentar essa mesma liberdade que existe em Jesus Cristo. Hoje, nós não estamos necessariamente presos a correntes ou confinados dentro de uma prisão domiciliar. Não é o que acontece comigo e com você. Mas a nossa amargura com pessoas, o nosso anseio pelas coisas materiais, as circunstâncias adversas, essa angustiante ansiedade que persegue a gente todo dia, também nos aprisionam tanto quanto as celas que muitas vezes pessoas estão encarceradas. Então, o desafio que a gente propõe aqui, por meio dessas mensagens, é que lá no final de tudo a gente aprenda, através de Filipenses, a respeito da liberdade que a gente tem em Cristo e de como a gente pode compreender as dificuldades não como uma forma de derrota, mas como um desafio ao crescimento espiritual. Esse é o nosso objetivo, não é? Então, o meu convite a você é que você saia da prisão que está detendo você e você deixe Jesus Cristo inundar a sua vida com liberdade, com contentamento e com alegria que só Ele pode proporcionar. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria falar com você é o que você está vendo na tela aí, e é uma afirmação importante de que você não é um número, tá bom? Essa é a primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente olha para a carta de Paulo aos Filipenses, e vamos ver aqui o que dizem os versículos 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Segura aí a imagem, tá bom? Eu falo para você assim, pode passar, aí você passa, tá bom? Então, quando a gente lê a carta de Paulo aos Filipenses, a gente se depara aqui com verdadeiras declarações de amor feitas pelo apóstolo Paulo. Embora o conteúdo dessa carta aqui sejam exortações bem severas que Paulo dá para que as pessoas vivessem dignamente, né? Ao mesmo tempo, essas mesmas palavras, elas têm um tom de aconchego, não é? É tipo assim, uma dura dado com amor, não é? Então elas têm um tom de aconchego, de aproximar, de trazer para perto. Quando a gente estuda a carta de Paulo aos Filipenses, a gente percebe que as palavras não são leves em si. Mas ao mesmo tempo a gente também aprende que Paulo está demonstrando o seu amor por aqueles irmãos e conduzindo os irmãos por meio desse caminho. A igreja ali, como eu já disse, ela foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo naquela cidade. E duas conversões ali foram muito importantes nessa cidade de Filipos. A primeira conversão foi de uma mulher chamada Lídia. Você já deve ter lido isso, está lá em Atos capítulo 16. Lídia era uma mulher muito bem de vida, ela era vendedora de púrpura. E Paulo viu algumas mulheres orando e conversando num determinado lugar próximo a um rio, e ele se aproximou delas, e ali ele conheceu Lídia. E Lídia abriu literalmente a sua casa para que uma igreja começasse por meio de um grupo pequeno, na sua própria casa. E aí ele levou Lídia à conversão e as pessoas que estavam lá. Além disso, Paulo, depois de pregar o evangelho, enquanto pregava ali, ele encontrou-se com uma mulher que tinha uma possessão demoníaca, e por meio dessa possessão, ela fazia adivinhações. O problema é que essa mulher era escrava de homens que ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E aí Paulo e Silas acabaram com a festa, porque eles expulsaram o demônio que havia nela. Pela pressão do povo, Paulo e Silas foram encarcerados. E ao serem encarcerados, eles foram guardados por um carcereiro. E naquele momento, ali no cárcere, no meio de orações e louvor, o local estremeceu, né? Houve um terremoto, as correntes se soltaram e Paulo e Silas puderam sair dali ilesos. Mas eles não fugiram.
Na verdade, ele disse assim para o carcereiro: não se mate, porque é o que ele estava querendo fazer. Nós ainda estamos aqui, nós não fugimos. E aí então o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, cuidou dos seus ferimentos. Paulo e Silas pregaram ao carcereiro e à sua família, e todos entregaram a sua vida a Jesus, inclusive os empregados e os escravos daquele homem. Então foi assim que começou o trabalho naquela igreja. Então, aquilo não foi uma fundação fácil. Não foi uma igreja que começou de uma maneira fácil. Não foi tipo assim, olhamos um lugar, compramos um terreno, construímos um templo e começamos a fazer uns cultos lá, levamos o violão e mandamos ver. Né? Não foi assim. Houve muita luta para o início dessa igreja. Certamente aquilo aconteceu debaixo de açoites, de prisões, de sangue, de lágrimas. Então há um ensinamento para a gente aqui, eu coloquei para você ver aí, olha. O sofrimento não é incompatível com o sucesso da obra. Então eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, já que a carta de Paulo aos Filipenses ela vai tratar sobre contentamento. Sofrimento não é incompatível com o sucesso da obra. Então muitas vezes, muito do que fazemos na nossa vida particular e daquilo que fazemos como igreja, muitas vezes é penoso, é difícil, é pesado, muitas vezes nos custa muito caro. Mas isso não é incompatível com o sucesso. Se Deus está naquilo que nós estamos fazendo, se Deus está no negócio, nós podemos confiar que Deus vai nos dar a vitória, mesmo que as lutas sejam intensas no processo. Muitas vezes, muito sangue e lágrimas são lançados sobre a semente que vai germinar com alegria amanhã, não é? Parafraseando o Salmo 126. Então, em resumo, a carta foi escrita para alertar sobre dois perigos que aquela igreja enfrentava, já que a gente está falando de lutas e problemas. E eu coloquei para você aí, olha, era um problema interno e um problema externo. Então, internamente, a igreja de Filipos enfrentava problemas com a comunhão. Então, o que acontecia naquela igreja? Bom, ali tinha desunião, tinha vaidade, tinha egoísmo, tinha disputa entre os irmãos, e obviamente essas coisas minavam a harmonia da igreja, não é? Então isso aqui, gente, é muito legal, não o problema em si, mas ver que a Bíblia não esconde que a igreja tinha uma série de problemas. Havia um monte de irmãos enfrentando uma série de dificuldades, coisas corriqueiras de qualquer igreja. Então as pessoas dizem assim, eu não vou na igreja não, porque a igreja lá tem muito pecador, muito hipócrita, muito mentiroso, tem muita gente lá que faz as coisas na igreja e no meio da semana vive a vida do jeito que eles querem, né? Não dão testemunho nenhum. Isso é uma grande realidade. Mas a Bíblia nunca escondeu isso, porque a igreja é formada de gente imperfeita, não é? É óbvio que a gente não pode ser conivente com o erro, com os problemas, é claro que não, mas a Bíblia ela é um livro tão maravilhoso que ela não esconde os problemas dos seus próprios personagens. Então a igreja é formada exatamente de problemas assim, e a igreja de Filipos era uma igreja assim também. É por isso, inclusive, que essa carta é escrita, para ajudar aqueles irmãos nas disciplinas espirituais. E externamente a igreja sofria com heresias doutrinárias. Então, falsos mestres, a quem Paulo chama na carta de inimigos da cruz, eles estavam ensinando coisas estranhas, e o pior é que eles estavam querendo impor sobre a igreja um evangelho de conveniências, e que era completamente estranho aos ensinos dos apóstolos. Então isso a gente vê acontecendo constantemente na igreja contemporânea também, não é? Existem muitas igrejas ensinando coisas que não estão escritas na Bíblia, coisas que as pessoas criam e inventam, inclusive para enganar as pessoas, para assaltar o bolso das pessoas, para vender curas que o Senhor nunca assinou embaixo, não é? Pessoas usando o nome de Jesus para práticas completamente espúrias, que são completamente fora da vontade de Deus. Isso já acontecia também lá na igreja de Filipos. As pessoas entravam na igreja e elas, ao invés de se tornarem cristãs de fato, elas queriam fazer um evangelho do jeito que fosse mais confortável a elas. Mas é interessante que no meio desse quadro de dificuldades é que Paulo chama aqueles irmãos de santos em Cristo. E aponta lá nos versículos 1 e 2, como lemos, e aponta para os seus líderes, como está lá no texto, os seus bispos e os seus diáconos, como quem os chama para a vida de comunhão. E é muito interessante, não é, que eu estudava isso aqui e via um escritor, um teólogo, que ele dizia o seguinte, que Paulo diz assim, os servos de Cristo, os irmãos em Cristo, os santos da igreja,
E ele chama primeiro a igreja e depois os líderes. Interessante isso. Ele não fala os líderes e a igreja, mas ele diz a igreja e depois os líderes. É porque os líderes são servos dos servos. Então isso é muito precioso, não é? Eles não são mandões, eles não são donos da igreja. Eles estão lá para servir ao processo, ajudar no encaminhamento da igreja para alcançar o fim que Deus deseja. O desafio da carta é que, como está lá nos versículos, capítulo 3, versículo 14, que a gente vai ver mais adiante, é de que os irmãos vivam em Cristo. Esse é o grande desafio. Então, os santos em Cristo não são perfeitos, mas são chamados, são escolhidos e, acima de tudo, eles são amados. E aí eu coloquei uma frase aí para você, ó. Portanto, cada um é importante. Cada um conta. Então, essa é a verdade. Cada um de nós somos importantes no reino de Deus. Cada um de nós contamos. Por isso, você não é um número na igreja. Você não é mais um. Você não está aqui apenas para encher o espaço. Essa não é a proposta, nem nunca foi a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. A gente vive num mundo de extremo individualismo e de muita ganância, de muito egoísmo. É assim que a gente tem visto, não é? Então isso tem gerado cada vez mais pessoas aprisionadas pelos seus próprios prazeres. É o que é o melhor para mim, não é? É assim que a gente vê no mundo. É todo mundo querendo chegar na frente. É um furando a fila na frente do outro. Por isso a gente tem um mundo com tanta gente triste, com tantas pessoas insatisfeitas, até mesmo com o seu próprio modo de vida, porque não há contentamento. Eu quero o melhor para mim, não importa o que está acontecendo ao meu redor. Essa nunca deve ser e nunca foi a proposta do Evangelho de Jesus. E é por esse caminho que a gente precisa trilhar. Então é diante desse quadro que a igreja mostra o grande valor que ela possui em Jesus Cristo. Olha aí a frase que eu coloquei para você. A proposta da igreja é de uma vida de comunhão e relacionamento libertadores, onde cada membro é muito importante. Amém? Então a gente precisa entender isso. A carta de Paulo aos Filipenses é um convite de amor, na verdade. É aquela ideia, olha, vem para perto, vamos fazer isso juntos. Eu sei que você tem dificuldades, eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem oscilações, quedas e fraquezas. Tem dias que você está bombando e tem dias que você está super down, não é? Tem dias que você está na bênção, né? E tem dias que a sua espiritualidade está lá embaixo. Isso é do ser humano. Então, Paulo está dizendo o seguinte, vamos chegar junto aqui, vamos fazer isso juntos, vamos nos ajudar como igreja de Jesus. Então, a verdadeira comunhão, e essa é a proposta desse texto, é muito mais do que você ter o seu nome no hall de membros, ou você comparecer em uma reunião como essa. Você deve se lembrar que, por exemplo, Paulo, ele estava numa prisão em Roma nesse momento, enquanto ele escreve essa carta, mas ele está estreitamente ligado aos irmãos de Filipos. Ou seja, ele não está lá na igreja, ele está preso. Mas os irmãos de Filipos o ajudam muito, o ajudam em orações, em acompanhamento e até em doações, não é? A Bíblia vai apontar em vários momentos como os irmãos filipenses foram generosos em doar dinheiro, ajudar financeiramente o custeio, né, a vida do apóstolo Paulo. O prisioneiro que estava lá, ele deveria inclusive prover o seu próprio sustento financeiramente. Não era o fato apenas dele estar acorrentado ali em prisão domiciliar a um soldado, não é? Mas ainda por cima ele tinha que prover o seu próprio sustento. Você pode imaginar isso? Então ele é que tem que achar um jeito, por meio de alguém, de pessoas, que pudessem fazer chegar algum donativo a ele, para que ele pudesse se alimentar. Essa é a situação de Paulo. Agora eu queria falar uma coisa que não tem muito a ver com o nosso sermão aqui, mas é precioso a gente pensar. Você já pensou no carcereiro que está acorrentado a Paulo? Que convive com ele ali constantemente? E que vê Paulo escrevendo as suas cartas e recebendo as suas visitas, como a de Silas, por exemplo, como a de Lucas, como a de Silvano, e aí ele conversa com esses homens na presença do carcereiro, e o carcereiro está ali só escutando, recebendo a palavra de Deus constantemente, não é? Interessante que na sua despedida em 2 Timóteo, quando Paulo pressente a morte, talvez um dos capítulos mais tristes da Bíblia, então ele escreve e ele faz ali uma palavra de saudação a muitas pessoas nominalmente, e aí ele fala sobre aqueles que estavam
as pessoas que ficaram próximas a ele enquanto ele era prisioneiro, não é? Então isso nos pressupõe a ideia de que talvez muitas pessoas que ficaram ali acorrentados ao apóstolo Paulo chegaram a conhecer a Jesus e se entregaram a Jesus enquanto estavam com ele ali. Isso não é maravilhoso, não é? Isso é apenas um parênteses aí para a gente pensar. Então, você deve se lembrar que quando o nosso coração está voltado para Deus e voltado para os nossos irmãos, nós não nos queixamos das circunstâncias, porque a gente sabe que o resultado das dificuldades vai nos fortalecer na comunhão do Evangelho. Então isso é a preciosidade do que Paulo vai nos encaminhar aqui. Então em Filipenses, no capítulo 1, dos versículos 3 ao 11 agora, eu chamei aqui que Paulo entregou para a gente aqui 3 ferramentas que descrevem a verdadeira comunhão cristã, que são as gratas lembranças, o amor cristão e a oração intercessória. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Então a primeira coisa que eu quero falar é o que eu chamo aí de gratas lembranças. Olha o que é que dizem os versículos 3 a 6. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bom, quando a gente lê Atos 16, que eu já citei aqui ao início, a gente descobre que algumas coisas que aconteceram a Paulo ali em Filipos poderiam ter deixado lembranças tristes nele. Ele foi preso, ele foi açoitado ilegalmente, não é? Ele foi colocado num tronco. Paulo foi humilhado diante do povo, mas até mesmo essas memórias alegravam o coração de Paulo, porque foi por meio desse sofrimento que ele, por exemplo, conheceu o carcereiro a quem ele levou a Jesus. Paulo, ele se lembra de Lídia, da casa dessa mulher, daquela jovem escrava, infeliz, que foi liberta de possessão demoníaca, e de outros irmãos queridos em Filipos. O que a gente aprende? Porque existem memórias que a gente guarda que trazem para a gente desesperança. Eu imagino que você tenha memórias que você pensa assim, eu não gostaria nem de lembrar disso. São coisas que se eu pudesse, eu apagaria da minha memória. Por isso existem lembranças das quais muitas vezes a gente precisa se libertar. Então eu acho que Paulo nos dá uma orientação, um direcionamento aqui sobre isso. Veja que quando Paulo volta ao passado e ele se lembra da igreja de Filipos, o seu coração se enche de alegria e gratidão, mesmo com todos os sofrimentos enfrentados. Paulo não é um masoquista, não é um cara que gosta de sofrer. Então, mas ele olha o passado e vê todo o seu sofrimento, tudo que ele passou ali, mas ele olha e diz o seguinte, aquilo teve um propósito, aquilo teve um sentido, olha a igreja que está estabelecida lá, mais do que isso, olha o quanto essa igreja me ajuda hoje. Então tudo que eu sofri lá atrás, Deus, apesar de toda luta, toda dor, todo sofrimento, Deus estava formando um povo ali, que hoje, enquanto eu estou em prisão, me sustenta, me ajuda, me envia donativos para que eu possa ficar aqui e viver esse momento. Mais do que isso, hoje esses irmãos me amam, e eles oram por mim, eles me abençoam, mesmo à distância, percebe? E se Paulo tivesse sucumbido aos sofrimentos, e se Paulo tivesse se lamentado e abandonado tudo lá atrás, essa igreja não existiria. Como é que estaria Paulo ali agora, naquele momento? Deus estava preparando algo extraordinário. Então, qual é o nosso aprendizado com tudo isso? Eu coloquei uma frase para você. É o de que podemos ter alegria nas provas, por sabermos que Deus está no controle. A gente fala isso aqui na igreja, e em toda a igreja fala isso, constantemente. Todo pastor fala isso, porque precisa falar mesmo. Porque nós temos dificuldade com isso. A gente sempre volta a esse tema. A gente precisa se alegrar em meio às provas. A gente tem uma tendência derrotista de achar o que está acontecendo comigo agora é tão ruim, tão terrível. Deus me abandonou, a minha vida dá tudo errado, a de todo mundo dá tudo certo, a minha só dá problema, não é? Tudo que eu faço, tudo que eu boto a mão dá errado, não é? A gente tem essa tendência de pensar isso, mas Paulo está nos mostrando aqui na prática, na sua própria história, que a gente não deve agir assim. Então olhe para o passado. Olhe para as coisas que você enfrentou e onde você está hoje. Olhe as coisas que você tem, aquilo que Deus lhe deu.
pelo trabalho, pelo sacrifício que você se dedicou anos atrás, talvez, na sua vida. Olhe momentos difíceis pelos quais você passou e como você amadureceu e como você é uma pessoa melhor hoje. Então mude a sua perspectiva, a sua maneira de pensar. Não deixa que os seus pensamentos te traiam, porque os nossos pensamentos nos traem. A nossa mente é fraca e a gente começa a pensar esse tipo de coisa. Diversas vezes eu penso isso. Eu tenho um pensamento derrotista constantemente. Então, o que me faz voltar a focar? Focar que é o seguinte: Deus está no controle. Apesar de a minha mente, o meu pensamento ser oscilante, o meu coração ser falho e pecador, eu sei. E eu talvez não saiba exatamente de que jeito, mas eu sei que Deus está trabalhando a meu favor, por um motivo único. Eu não sou um número, eu sou um filho amado e especial de Deus, assim como você também. Então Deus tem algo precioso, maravilhoso para cada um de nós, a gente precisa confiar nisso. Então a gente pode ter alegria nas provas, por mais difícil que esteja. Estou dizendo para você sorrir enquanto você está sendo provado, não é exatamente o sorriso, mas é a alegria de saber o seguinte: Deus está trabalhando. Apesar de estar difícil, talvez eu possa até chorar no meio da prova, mas Deus está trabalhando nesse processo e algo extraordinário Ele vai fazer, e mais do que isso, em algum momento Ele vai me ensinar e vai me mostrar. Então, se nós olharmos para trás, a gente pode perceber o agir de Deus mesmo quando tudo parecia estar perdido em algum momento. Tem um outro ensinamento aqui. Paulo ele se alegra com aqueles irmãos, porque no versículo 3 ele fala que eles foram cooperadores na propagação do Evangelho desde o primeiro dia até aquele momento. Está vendo? Olha o sinal aí, olha. Está claro, olha a inteligência, né, o raciocínio de Paulo. Ele diz assim, olha, eu estou feliz porque lá foi muito difícil, mas eu estou contente porque agora vocês estão me ajudando. Vocês nunca me abandonaram. Olha que bênção. Então ele se lembra de como o acolheram quando Lídia abriu a sua casa para que ali funcionasse uma reunião de um pequeno grupo de irmãos. Então é assim, olha, se por um lado eu fui encarcerado, por outro teve uma Lídia aqui que nos amou, que nos acolheu, que abriu a sua casa para a gente. Isso é tão importante, não é? Se por um lado eu fui açoitado, por outro nós libertamos aqui uma mulher que estava sofrendo de possessão demoníaca, uma jovem infeliz que estava escravizada por homens maus que se aproveitavam dela e ganhavam lucro em cima dela. Ele libertou essa mulher. Então, este é o raciocínio de Paulo. Nós precisamos entender isso, não é? Então, quando aquela igreja estava formada, aqueles irmãos deram um grande apoio a Paulo. E quantas coisas boas aconteceram. Essa é a leitura que Paulo faz de toda a situação. É por isso que, ao final, ele profere uma palavra de bênção sobre aqueles irmãos. É o versículo 6, olha lá. Estou convencido, e isso é muito bacana, de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você entende quando ele fala assim, olha, eu estou convencido, é entendimento? Não é? Quando que você fala que você está convencido? Quando você entendeu, não é? Então, alguém te explicou, não, isso não está entrando para mim. Aí explicou de novo, você começa, explicou, te chamou para raciocinar, você buscou, você estudou, e aí você diz assim, eu estou convencido de que é isso mesmo. Eu pensava de uma maneira, mas agora eu estou convencido de que é assim. Paulo chegou ao entendimento, ele diz, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em outras palavras, está dizendo assim, não é possível que Deus vai fazer alguma coisa e vai largar no meio do caminho. Então, se Ele vai levar até o final, e nós somos o seu povo, estamos em comunhão, se nós somos igreja juntos, apesar de eu estar aqui e vocês estarem ali, Deus vai completar a obra em todos nós. Deus vai fazer a obra em todos nós. Não é possível que Deus vai abençoar a outra igreja vizinha e não vai abençoar a nossa. Não é possível que Deus vai abençoar a minha família e não vai abençoar a sua. Não é possível que Deus vai cuidar de mim e não vai cuidar de você. A obra de Deus é completa. Deus faz isso na vida de todos nós. Nós precisamos confiar nisso, estar seguros na palavra de Deus. Amém? A segunda coisa que eu vejo no texto aqui, eu chamei de amor cristão. Estão nos versículos 7 e 8. É justo que eu me sinta, palavras de Paulo, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois, quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Olha aí, completar até o final, né? Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus.
Irmãos, o amor cristão é o maior elemento de união que temos e a prova da salvação que recebemos. Sabe por quê eu digo isso? Porque é a palavra do Senhor que diz isso. O apóstolo João diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 14. Olha o texto, que bacana. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Você já viu esse versículo? Sim, você já viu. Se você leu a Bíblia toda, você já passou por ele. Se você já leu o Novo Testamento, se você já leu a carta de João, você já viu. Mas você prestou atenção quando você leu? Ele está dizendo, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. O amor cristão é uma prova de conversão. Isso aqui é muito importante e é muito profundo para a gente pensar. O desenvolvimento do amor cristão, esse multiplicar da generosidade do povo de Deus, é a prova de que somos de Cristo. Então, enquanto preparava essa mensagem, eu li uma frase do Wiersbe, né, que é um pastor batista norte-americano, e eu achei muito legal. Ele diz que o amor cristão é o lubrificante espiritual que garante o bom funcionamento do motor de nossa vida. Não é? Eu achei bem legal, faz muito sentido isso aqui. E aí eu coloquei uma frase aí para você pensar comigo, olha. O amor cristão não é algo que geramos dentro de nós, mas sim algo que Deus faz em nós e por meio de nós. Então, a essência do amor cristão está no nosso Deus. Veja como no texto Paulo diz que ele tem saudade dos irmãos filipenses com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esse mesmo versículo 8 lá na Nova Tradução na linguagem de hoje, para entender, está escrito assim, olha, ele está dizendo que o seu sentimento vem do próprio coração de Cristo Jesus. Então, não se trata do amor que transmitimos aos nossos irmãos por meio de Jesus, mas sim do amor de Jesus transmitido através de nós. Então isso é muito importante. É assim, olha, o amor cristão vem de cima, de Deus. E ele vem aqui, ele move, ele entra em nós. E ele irradia de Cristo em nós para outras pessoas. É assim que funciona. Não é porque eu aceitei Jesus, agora eu me tornei um cara super bom. Agora eu aceitei Jesus, fiquei super bonzinho, né? Super amável com todo. Não é isso. Eu continuo sendo o mesmo pecador. É que o amor de Cristo entrou em mim. E ele transformou a minha existência. Então, nesse sentido, as palavras de Paulo lá na carta aos Romanos, olha que legal, Romanos 5:5. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele concedeu. Está vendo? Então, no momento em que o Espírito Santo de Deus entrou em você, quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque é nesse momento que ele entrou em você, o amor do Senhor começou a habitar em você. Olha que coisa extraordinária. Não é? Isso é muito bom, sabe por quê? Porque tira aquele peso de achar que eu tenho que ser o mocinho, né? E os outros são os bandidos. Na verdade, todos nós somos pecadores. É que o amor de Cristo transformou. Como sabemos se estamos verdadeiramente, então, ligados aos outros cristãos em amor? Como? Bom, em primeiro lugar, quando nós nos preocupamos uns com os outros. Talvez essa seja a primeira marca. Lá na primeira carta de João, lá em 1 João 3,18, olha que interessante o que está escrito lá. O apóstolo João amavelmente diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Eu gosto da Nova Tradução na linguagem de hoje, a maneira como ele coloca para a gente entender, não é? Então assim, menos fala e mais realidade, né? Menos conversa e mais ação, é isso que João está dizendo. Uma outra evidência do amor cristão é a disposição que a gente tem de perdoar as outras pessoas. Então olha o que Pedro escreveu. 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Olha que interessante esse texto. Por quê? Porque é o amor que vem de Deus, que entra em nós e irradia as outras pessoas. Então isso é muito importante a gente pensar. Olha como essa ideia do amor cristão, a comunhão do corpo. E veja como Paulo, né, como eu disse ao início, a sensação que se tem é que ele traz os membros da igreja para bem pertinho dele aqui e fala assim: gente, vamos conversar de perto aqui, cheguem perto de mim. Antes de eu entrar nos assuntos, né, nos outros assuntos, deixa eu falar um pouco para vocês sobre a importância de a gente estar junto nesse negócio, da gente estar em comunhão, para que a gente possa depois estudar tudo que a gente tem que estudar. Enquanto eu preparava esse sermão, eu li uma historiazinha assim, olha que bacana. Um locutor de rádio pergunta a um dos participantes do seu programa:
Conte-nos alguma das burradas que a sua esposa já fez. Não me lembro de nada, respondeu o participante. Não acredito. Você deve se lembrar de pelo menos uma asneira dela, insistiu o desbocado locutor. Não me lembro mesmo, disse o participante. Amo muito minha esposa e simplesmente não guardo coisas desse tipo na memória. Não é? Podia ser o inverso também, não tem problema. É porque a historiazinha está lá, desse jeito. Mas isso não é interessante? Muito interessante, não é? É assim que o amor cristão deve caminhar também na nossa vida. A verdade é que os cristãos que praticam amor sempre experimentam alegria, porque eles desfrutam da manifestação do fruto do Espírito que é produzido em cada um de nós pelo Senhor. Porque quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, quando aceitamos ao Senhor, o Senhor, por meio do seu Espírito, começa a gerar em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é dividido em partes, né, em gomos, não é? E os primeiros gomos do fruto, que são lá em Gálatas 5, quais são? O amor e a alegria. Veja como essas duas coisas começam essa conversa. Importante a gente juntar todos esses textos para o nosso entendimento. Portanto, essa proposta do amor cristão é muito importante para a gente compreender aquilo que o Senhor está fazendo em nós e por meio de nós, amém? E a terceira coisa que Paulo aponta para a gente aqui como um critério de comunhão do corpo de Cristo é a oração intercessória, os versos 9 a 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Talvez essa aqui seja a parte um pouco mais difícil de todo o texto de Paulo. Talvez a maior comunhão cristã e a alegria que a gente pode experimentar na vida encontre-se diante do trono da graça, quando nós oramos uns pelos outros. É fácil a gente perceber quando no meio das maiores aflições nós nos unimos fraternalmente em amor por meio das orações, não é? Então as pessoas clamam e elas dizem as suas lutas, os seus problemas, e aí nós todos trazemos aquele problema para o nosso coração e juntos nós oramos por aquele problema como se ele fosse nosso também. E é interessante a oração de Paulo, né? Porque é uma oração que ele está fazendo. Ele começa dizendo, olha, esta é a minha oração. Ele ora pedindo que haja, e isso aqui é importante para a gente pensar, maturidade nos irmãos. É por aí que Paulo começa. Então eu coloquei algo aí para explicar isso para a gente, olha. Ele começa com o amor, apelando que ele aumente cada vez em sabedoria e em entendimento, para discernirem o que é melhor, é o que está ali no versículo 9. Não com essas palavras, mas é isso que o versículo 9 está dizendo. Então, isso aqui significa dizer que o amor cristão não é cego. O coração e a mente, eles trabalham juntos para que tenha amor e que as ações sejam resultados desse amor equilibrado, que não concorda com o erro, mas que ao mesmo tempo age com compaixão. Então esse é o amor que o Evangelho ensina. Você veja que Jesus é a maior expressão do amor. A sua maneira de ser, o seu contato com as pessoas, a maneira como ele se aproximava carinhosamente de todos. Mas Jesus era severo e forte, intenso nas suas palavras. Jesus não aliviava palavras, se fosse necessário falar com o peso que as palavras tinham que ter. Então Jesus fazia assim, mas isso nunca anulou o amor que ele tinha pelas pessoas. Então, esse é o equilíbrio, jamais concordar com o erro, mas acolher em meio à necessidade. Em outras palavras, é a capacidade de distinguir que nós precisamos ter. E aí é isso que Paulo está tentando nos ensinar, isso é sinal de maturidade. Então não é maturidade eu ver o meu irmão pecando e dizer o seguinte, isso aí não é problema meu, ele que se vire com Deus. Isso não é maturidade. Maturidade é exortar o meu irmão no seu erro, é ajudá-lo, é caminhar com ele. Não é maturidade eu espalhar o erro do meu irmão para todas as pessoas, mas é maturidade eu chamá-lo para perto e ajudá-lo. E se eu não conseguir fazer isso sozinho, com permissão dele, trazer mais alguém para ajudar, e assim por diante.
Então isso é ser maduro. Essa é a disciplina para a qual o Senhor nos convida a viver. Pode perceber, isso nunca deu errado. Quando a gente age dessa maneira, sempre dá certo. Mas quando a gente age de outro jeito, pode perceber, sempre explodem os problemas. Mas Paulo também ora pedindo, e eu coloquei aí, olha, para que aqueles irmãos tenham um caráter maduro, que sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, como está no versículo 10. O que isso significa? Significa que a minha vida não deve servir de motivo de tropeço para os outros. E isso também é uma forma de amar os meus irmãos. Porque quando a minha vida faz outro tropeçar, eu não estou demonstrando amor. Eu não estou agindo como o Senhor quer que eu aja. Então, é necessário a gente persistir nisso e estarmos preparados para enfrentar o tribunal de Cristo na sua volta. Porque é isso que Paulo fala. A gente precisa ficar puro e irrepreensível até o dia de Cristo. Ele está se referindo à volta do Senhor, quando todos nós enfrentaremos o tribunal do Senhor. Então a gente deve lembrar que aqueles cristãos, eles viviam num mundo de muito pecado e de muita permissividade, e era muito difícil ver a coisa certa a fazer, muito difícil, assim como é conosco também nos dias de hoje. Não é fácil, no meio de tantas coisas que estão acontecendo o tempo todo ao nosso redor, a velocidade, né, essa aceleração do nosso mundo, tudo que está acontecendo, às vezes a gente se perde no meio de tudo isso. A gente em alguns momentos nem sabe se é certo ou errado, não é? Se torna nebuloso para nós. Então o desafio qual é? E é isso que Paulo está nos dizendo, é a gente crescer na percepção da diferença entre o bem e o mal. É por isso que Paulo fala assim, olha, eu estou convidando vocês a uma vida de maturidade espiritual. Então vocês precisam refletir mais, buscar mais na palavra, pensar mais, ler mais, e estudar mais, orar mais, conversar mais sobre os problemas, para que a gente possa crescer juntos. Não é? A gente está tendo, por exemplo, um curso aqui com os jovens pela manhã sobre sexualidade. Né? Hoje eu dei aula lá e eu falei na aula com eles e falei o seguinte, gente, isso aqui é muito legal, sabe por quê? Porque a gente está discutindo algo que no meu tempo de adolescente, a gente não falava na igreja. Então a nossa mente era fechada para isso. Hoje a gente está falando aqui mega abertamente sobre isso. Isso é precioso. O que nós estamos fazendo? Crescendo em maturidade espiritual. A gente está crescendo em maturidade espiritual. A gente está discutindo sem barreiras, não é? E aí o que a gente faz com isso? A gente aprende e a gente aplica em nossa vida. Então isso é um exemplo. A gente pode fazer outras coisas que a gente vai crescer em espiritualidade. Então, esse é o grande desafio, é crescer na percepção da diferença entre o bem e o mal, porque a gente está aprendendo a fazer isso, sobretudo quando isso parece para a gente obscuro e cinzento. Então, onde é que você vai aprender sobre o que é certo e errado? Na proposta do mundo? Na internet? Nos caras que estão ensinando aí na internet? Nos profissionais dos mais diversos temas? Não é lá que a gente vai aprender. Se você é cristão, não é lá que você aprende. Você aprende na palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, através da palavra de Deus. É assim que a gente tem que fazer, essa é a maneira pelo qual a gente deve buscar. E finalmente Paulo também ora, olha o versículo 11, para que os irmãos sejam cheios do fruto da justiça. Isso aqui significa, e eu falei versículo a versículo, porque eu entendi que talvez essa fosse a parte mais difícil do texto. Isso aqui significa não estar apenas interessado nas atividades da igreja, mas sim no tipo de fruto espiritual produzido quando se está em comunhão com Cristo. Porque a gente tem muita atividade na igreja, e não tem problema a gente ter as atividades, a gente precisa delas, né? Mas elas não são um fim em si mesmo. E aí Paulo ele já fala isso. Por que Paulo fala isso? Porque ele está falando de maturidade espiritual, lá atrás. Então ele está querendo ensinar para a gente o seguinte: não é para vocês fazerem um monte de coisa, pensando que vocês estão fazendo um monte de coisa para Deus. Não é isso. Eu estou dizendo que vocês precisam viver uma vida de amor cristão, e esse amor ele vai transbordar. E as coisas que vocês fizerem serão resultado desse amor e essa comunhão espalhada no corpo de Cristo. Essa é a reflexão para a qual Paulo nos convida a experimentar. Então, muitos cristãos tentam gerar resultado por meio dos seus próprios esforços, em vez de permanecer em Cristo e permitir que Ele produza os frutos em nós. Então esse é o nosso problema. A gente vira ativista da fé. E aí qual é a diferença? E aí não é só trabalhar na igreja, porque senão às vezes tem gente que vai criticar. Está vendo? Por isso que eu não faço nada na igreja. Porque tem um monte de gente que faz, né? E aí não tem nada, não é isso que Paulo está falando, não é?
Nós fazemos as coisas, e assim deve ser, movidos pelo sentimento de amor que transborda em nosso coração, não é? Então, se você não está nem assim fazendo, é pior ainda a sua situação. Mas qual que é a diferença? A diferença entre o fruto espiritual e a atividade religiosa humana é que o fruto glorifica a Cristo. Essa é a diferença. Sempre que a gente tenta fazer algo pelas nossas próprias forças, a gente tem a tendência de nos vangloriarmos. E aí, quando a gente não recebe elogio, cara, a gente fica muito chateado, não é? A gente fica malzão por causa disso. Porque ninguém me elogiou, eu me arrebentei nisso aqui, e ninguém nem se falou para falar um muito obrigado, né? Você arrasou, não é? Eu sempre falo isso, arrasou, né? Então você não é? Então, por que a gente fica? Porque a gente está fazendo prática religiosa. Mas o verdadeiro fruto espiritual é tão perfeito que ninguém pode levar o crédito. A glória deve ser dada somente a Deus. Amém? Essa semana, dia 31, foi a celebração dos 508 anos da Reforma Protestante. E entre os temas principais da Reforma Protestante, um deles é somente a Deus a glória, não é? Isso é tão importante e é algo do qual nós devemos voltar o tempo todo. Tudo que fazemos, tudo que produzimos, todo o trabalho que exercemos, toda a nossa vida deve ser para glorificar ao nosso Deus. E é tão bom quando é assim, sabe por quê? Porque a gente não vive de elogio, a gente não precisa. Claro que a gente deve elogiar, a gente até estudou sobre isso nos lideranças dos pequenos grupos, né? O quanto isso é importante para a gente, né? Isso ajuda a gente, nos motiva, nos incentiva, mas não é um fim em si mesmo. A gente não pode estar aqui por causa disso, não é? A gente deve fazer isso por uma prática, até mesmo do nosso próprio relacionamento, não é? E por aquilo que nós estamos empenhados em crescer. Mas isso não deve ser o motivo principal. Mas quando nós damos toda a glória ao Senhor, não importa o que vai acontecer. A glória é do Senhor e ponto final. Então, que a gente possa viver isso. Eu quero encerrar, primeiramente, com algumas palavras aqui, mas primeiramente eu queria citar o refrão da letra de uma canção cantada e composta pelo João Alexandre, né? O João Alexandre, para mim, é um dos maiores da música cristã evangélica. Acho que ninguém toca violão como ele, e as composições dele são extraordinárias, não é? E ele tem uma canção que o refrão da música tem muito a ver com tudo que nós falamos aqui, que é esse aí, olha. Ele diz: quem pensa somente em si, quer ganhar um jogo que já perdeu. Quem sabe abrir mão de si, compreendeu a vida, jogou, venceu. Ele diz isso. A música é: quem pensa somente em si, quer ganhar um jogo que já perdeu. Quem sabe abrir mão de si, compreendeu a vida, jogou, venceu. É isso. Então essa é a realidade. É isso que a gente precisa entender. Acho que o João Alexandre interpretou muito bem, escreveu muito bem a proposta do Evangelho de Jesus, que não é um caminho fácil. Essa é a proposta do amor cristão para o qual Jesus nos chama a viver e a experimentar. Alguém já disse que para encontrar alegria é necessário focar primeiramente em Cristo, depois nos outros e por último em si mesmo. Vamos combinar que a gente faz exatamente o contrário? A gente primeiro quer o melhor para nós, depois a gente quer para quem está ao nosso redor, e a gente deixa Deus sempre em último lugar. A nossa maneira de viver deve ser exatamente a inversa. Então, sendo essas as prioridades de Paulo, e assim ele vivia, não é de admirar que ele fosse capaz de escrever uma carta tão otimista, mesmo estando encarcerado. Quando nós olhamos para as palavras de Paulo, em toda a carta aos Filipenses, a gente compreende o que ele está dizendo por meio da atitude que ele toma. Essa é a nossa lição e o nosso desafio também. Viver relacionamentos que nos libertam dos padrões desse mundo. Então esse é sempre o nosso grande desafio. Nós somos, como diz o John Stott, nós somos a contracultura. A gente vai na contramão desse mundo, não é? O C.S. Lewis é que vai dizer que se as coisas do mundo não me agradam, não me atraem, muito provavelmente é porque eu não sou desse mundo, tá vendo? Olha o Evangelho de Jesus Cristo como ele nos mostra o inverso das coisas, não é? Como igreja nós somos chamados a viver esse nível de relacionamento em Cristo e com os nossos irmãos.
não é ser igreja perfeita, não dá, a gente não consegue. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode aqui na Central, não é? Tudo que a gente pode fazer, a gente faz, né? Resolvemos as nossas tretas, né? Eu sempre digo que, não tem aquele versículo, as tretas sempre tereis convosco, não é? Não está na Bíblia, gente, isso aí foi o que inventei. Mas é uma verdade, não é? Nós temos dificuldades. De vez em quando a gente está numa reunião, o negócio pega um pouco de fogo. A gente tem um bate-boca cristão, não é? A gente tem uma discussão, uma divergência de pensamento. Às vezes alguém manda uma mensagem meio atravessada para o outro. Às vezes um não fala com o outro. Acontece aqui, tá? Se você está querendo ser membro dessa igreja, está vindo para cá, já vou te avisar que isso acontece também aqui, não é? Irmãos estão passando por lutas, enfrentando pecados, a gente está caminhando junto, tentando ajudar, caminhando com as pessoas, enfim. Somos uma igreja sim, mas a ideia, é isso que Paulo está dizendo, a igreja de Filipos é igual à nossa, mesma coisa daqui da Central. E aí Paulo está escrevendo a carta para Filipos, mas também para nós. A carta é a mesma para a gente olha para isso aqui, lê e fala, cara, isso aqui é a minha igreja. Não é? Eu estudava isso aqui e falei, isso aqui sou eu. Isso aqui é o povo da minha igreja, está nítido aqui. Então, que bom, que maravilha, a gente pode crescer por meio disso e aprendemos por meio da palavra de Deus. Essa é a nossa lição, esse é o nosso desafio, viver relacionamentos que nos libertam dos padrões desse mundo. E a gente viver o santo evangelho de Jesus. Então, eu quero concluir aqui, deixando 3 afirmações breves e importantes, para que haja entre nós verdadeira comunhão cristã. Deixa eu colocar para você aí. A primeira coisa que eu convido você a guardar é isso aí. Lembre-se do quanto irmãos já abençoaram a sua vida. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu e você precisamos refletir. Seja com ajuda e apoio material, seja com orações, conversas, abraços, beijos. Seja grato por tudo e retribua. Você precisa se lembrar que nos momentos difíceis, Deus deu suporte a você, por meio dos irmãos. Certamente Deus não apareceu pessoalmente para você, não apareceu. Mas Ele apareceu para você, por meio de pessoas que andaram ao seu lado, gente que orou com você, gente que se importou com o seu problema, igrejas que ajudaram você no momento da aflição, na sua luta, no momento em que você precisou de algo muito especial, talvez seja material, talvez um problema de enfermidade, uma situação emocional, a igreja se aproximou de você. Lembre-se disso. A gente tem uma tendência de guardar as coisas ruins que aconteceram com a gente na igreja. Lá no passado, aquele irmão me magoou. Ou, lá na igreja houve um problema gravíssimo, dividiu a igreja. Sim, essas coisas são marcantes e a gente se lembra delas com tristeza. Mas que tal se a gente priorizasse no nosso pensamento as gratas lembranças? As coisas boas que irmãos fizeram conosco. Aquele amigo que você conheceu numa igreja, não é? Eu sei que você também tem. Nós temos como família amigos pelas igrejas que passamos e que são amigos do coração, amigos para o resto da vida, amigos de sentar à mesa depois de anos e a gente desfrutar do momento feliz, amigos de abrir a geladeira numa boa porque a gente se sente em casa. Não é? Quando conhecemos essas pessoas, na convivência do corpo de Cristo, pessoas que nós amamos e que fizeram tão bem para nós. Portanto, lembre-se do quanto irmãos já abençoaram a sua vida. Segunda coisa, aprenda a amar os irmãos como Cristo nos amou. É o amor cristão. Nós devemos permitir que o amor de Cristo seja gerado em nós. Não tente você criar um amor, a gente não consegue. O nosso amor é falho. O nosso amor é oscilante, o nosso amor impõe condições, não é? Então, às vezes a gente fala, eu te amo, e amanhã não ama mais. Porque a gente é assim. Mas o amor de Deus, o amor cristão, ele é um amor perfeito. Então, o amor que nós precisamos desenvolver é esse amor de Cristo, que é perfeito, que acolhe as pessoas, mesmo com as suas falhas, os seus defeitos, que se aproxima e que ajuda, que dá suporte uns aos outros por meio desse amor, que aponta o erro sim, se necessário for, mas que ajuda, que estende a mão, não é? Eu me lembro de uma vez, eu era garoto e o meu pastor veio dar uma dura em mim, por algo que eu tinha feito. Eu era bem garoto, talvez eu tinha uns 13 anos, e aí ele deu uma bronca bem braba em mim mesmo, e aí depois que ele me deu essa bronca, ele falou assim, agora eu vou te colocar no meu carro e vou levar você para resolver isso aí. Porque para eu resolver eu ia ter uma distância bem grande para chegar. E eu achei aquilo magnífico. Ele me deu uma baita de uma dura.
E depois ele me botou no carro e ele falou assim: agora eu vou te levar lá para você resolver esse problema. E aí eu fui junto com ele. Isso eu nunca esqueci. Sabe por quê? Aquilo foi uma demonstração de amor. Ele trouxe-me a disciplina, mas ao mesmo tempo ele me acolheu com amor naquela situação. É isso que a gente precisa fazer. O amor que vem de Deus produz em nós retidão. Ele leva a gente a agir em favor dos outros, perdoando e deixando as nossas diferenças em segundo plano. A gente é todo mundo diferente um do outro aqui. Ninguém parece com ninguém aqui, não. A gente pode lembrar um ao outro, mas nós somos todos diferentes. E essa diferença, ela é boa e ruim, porque ela é boa porque cria a diversidade, mas ela também é ruim porque cria os atritos. E como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai precisar lidar isso com o amor. E não é o amor que eu e você sabemos fazer, mas é o amor que o Senhor nos ensina a viver. E em terceiro lugar, interceda fervorosamente por todos os irmãos. Ore por saúde, mas também ore para que Deus fortaleça os corações abatidos. Aumente a fé dos que estão fracos. Que Deus molde o seu próprio coração para amar mais, para perdoar mais. Esse é o nosso desafio. Não ore apenas por você mesmo. Não ore apenas pela sua família. Não ore apenas pelos seus amigos que você mais ama. Ore por todos e em todo tempo. Talvez você ache tudo isso difícil demais. Mas lembre-se que Deus começou uma boa obra. E é Ele quem vai completar essa boa obra. Depois de salvos em Cristo Jesus, nós estamos todos num processo de santificação. Não é isso? Nós estamos num processo de santificação. E esse processo, neste processo, nós somos conduzidos, como o próprio Paulo vai dizer, de glória em glória. E eu quero encerrar com o versículo 6 de Filipenses 1, onde talvez se resuma a palavra de esperança para nós. Porque talvez você, depois de tudo que você ouviu, possa dizer assim para mim: pastor, é muito difícil isso. Tudo que você pregou é maravilhoso, mas não é fácil de ser alcançado. E a minha resposta para você é: sim, é verdade. Com toda certeza, não é fácil de ser alcançado. Mas talvez o versículo 6 seja o conforto que eu e você precisamos. É um processo, Deus está trabalhando nele. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar ao Senhor, declarar ao nosso Deus a nossa adoração e agradecer ao Senhor por meio dessa canção, dizendo: Senhor, eu sou grato, porque o Senhor é tão bom e o Senhor tem feito coisas maravilhosas em minha vida. Nos abençoa como igreja, abençoa como seu povo, dirige, conduz os nossos passos, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus. E aí, em meio às circunstâncias que vierem sobre nós, o Senhor continuará sempre a nos abençoar. Amém? Vamos cantar.